Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao episódio número 2 do podcast Experts Brasil. Meu nome é Edgar Fernandes, idealizador e host deste podcast. Nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre a experiência do cliente. Para conversar um pouquinho sobre esse assunto comigo, está aqui Thales Paz. Thales Paz é mais de 15 anos trabalhando no atendimento ao cliente, formado em gestão de TI, com MBA em Marketing e Brand pela PUC. Seja bem-vindo. Legal, Edgar. Legal, cara, legal. Primeiramente, agradecer aí o convite, né, cara? Bater esse papo contigo aí vai ser bem legal. Então, tenho certeza aí que nossos insights aí, a nossa história que a gente tem para contar aí vai agregar valor para a galera que está escutando. O objetivo, como conversei um briefing antes que eu fiz contigo, né? São conversas que gerem valor, que a gente consiga falar um pouco da expertise de cada um, ou seja, tu trabalha muito com atendimento ao cliente, e é um dos pontos que eu mais vejo que às vezes é negligenciado, ou o pessoal desconhece ou negligencia muito esse tema. E tomara que a conversa, vou tentar levar a conversa para que nem tu falou, pô, quem está ouvindo tenha um proveito sobre o que vai ser falado aqui. Mas antes da gente começar propriamente com o assunto, vamos falar um pouquinho do Thales. O Thales eu sei que iniciou numa linha muito técnica e hoje é muito mais voltado para pessoas, né? Então, de repente, fala um pouquinho ali sobre como o Thales chegou até o cargo que está hoje de Head Legal. de Customer Service na Blink. Show de bola, Edgar. Cara, a minha história profissional ela é bem bacana, assim, meu. Na verdade, meu sonho da GPA era ser policial, né, cara? Então, tanto é que com 15 anos aí eu fiz um estágio por 2 anos numa delegacia de polícia, né? E aí esses 2 anos lá dentro serviram para mostrar que não era o que eu queria, né? Então, naquele mesmo momento que eu estava lá no ensino médio fazendo estágio, eu iniciei meu técnico de informática. Então, foi onde, quando eu me concluí no ensino médio, eu concluí o técnico de informática junto. E na sequência, após terminar meu estágio, fui trabalhar na General Motors, né? Então, lá eu trabalhava com manutenção de impressora, então uma parte bem técnica, né? Mais hardware mesmo. E aí, na sequência, eu fui trabalhar numa empresa chamada Soft Plus, que era uma empresa que fazia um sistema de automação para postos de combustíveis, né? Controlava caixa e controlava a bomba, né? Enfim, o litro de gasolina que saía por ali. E eu trabalhava lá como suporte. Então, foi a primeira área que eu comecei já com o atendimento. Cara, isso eu tinha 18 anos. Eu tô com 35 agora, então faz os cálculos aí, tô meio velho. Cara, fiquei lá um tempo, pouco tempo, na verdade, acho que foi uns 6 meses. E nisso eu recebi um convite de um colega nosso aqui, né, o Diego, que hoje trabalha na Amazon, na AWS. E aí ele estava na Rede Host na época e disse, cara, vem para cá, vamos trabalhar aqui, a empresa está crescendo e vamos. Beleza, saí do meu cargo de CLT lá na empresa que eu estava para trabalhar como estágio na Rede Host. E, cara, eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz ali, sabe? Embora a família disse, poxa, hoje está de CLT, tem tantos benefícios ali e tal, tu vai sair para trabalhar de estágio. Mas financeiramente era a mesma coisa, não mudava nada, mas mais o propósito. E aí, cara, lá eu entrei como suporte também, né? Em pouco tempo ali, questão de um ano, eu me destaquei dentro do time, né? No momento onde a gente sabe que a galera de suporte, na grande maioria, né, gosta do que faz, mas tem muitas pessoas que não gostam tanto do que faz, estão ali mais como cabide de emprego. Então, os problemas cascas que tinham ali, né, que problemas difíceis de resolver, eu ia lá e pegava aqueles problemas. Quando todo mundo deixava para depois, eu ia lá e pegava para resolver. Então, comecei a me destacar nesse item mais técnico mesmo, né, e me desenvolver nessa parte. Foi onde eu ganhei a primeira oportunidade do Flávio, né, CEO da Rede Host da Amber, para virar um líder, né, de atendimento. Lá eu fiquei, cara, dentro da Rede Host por 8 anos, né? Então, supervisor, cresci, a empresa cresceu muito até ela chegar de gestão. E depois de um tempo, abriu uma spin-off chamada Under, né? Dentro desse grupo, né? Que era a Rede Host lá, com foco mais em agências, com uma ideia de sair para o mercado internacional. E aí eu assumi também toda a responsabilidade de atendimento dentro da Amber. E o legal, cara, é que nessa transição, né, de Red Host para Amber, estava tendo um boom no mercado sobre CS, né? Lá em 2012, 2011, por aí, puxado bastante pela resultado digitais dentro do Brasil, né? Com bastante evento, bastante material, bastante conteúdo. E aí eu comecei a me interessar, né? Não só pela parte de gestão de suporte, KPI de atendimento, enfim,
mas de uma forma geral para o sucesso do cliente. Cara, fiquei na Amber lá 4 anos, né? Foi bem legal aquela experiência, trabalhei com pessoas incríveis. E aí surgiu a oportunidade de vir para a Bling, cara, 2019. Bling é uma empresa que é um sistema de gestão, né, focado em micro e pequeno empreendedor, né, hoje com foco mais para clientes de e-commerce, onde dentro do nosso produto o cliente consegue fazer gestão de produtos, gestão financeira, gestão fiscal, né? Enfim, todo esse processo que tange a organização da empresa, ao mesmo tempo conectado com canais de venda. Então, o cliente pode vender no Mercado Livre, pode vender na Shopee, pode vender em vários canais de venda e gerir tudo por aqui. Então, vendeu um lugar, debita do estoque aqui, vendeu outro lugar, emite nota fiscal, então tudo centralizado no Bling. E foi muito engraçado, cara, o Bling, quando eu vim morar em Bento Gonçalves, era uma empresa totalmente desconhecida do mercado, mas já tinha uma base de clientes bem considerável aqui na época, né? Então, nesses 3 anos e meio aqui, o Bling cresceu muito. A pandemia ajudou demais o crescimento, porque todo o comércio, né, físico começou a migrar para online. Então, uma perspectiva de crescimento do online que tinha para 5 anos aconteceu em 1 ano de pandemia, né? As empresas começaram a se obrigar. E aí o Bling começou a ficar bem forte no mercado até a aquisição da Local Web, que acabou comprando o Bling aqui também. Então, hoje a gente está nesse momento aqui, estou como head, né, de atendimento, CS, qualidade, suportes, pré-venda são áreas que estão sob minha gestão hoje. E hoje uma das coisas que é mais importante, eu acho que para a Bling, e principalmente o que tu está à frente, é a experiência do cliente, né? Então, o que Legal. que para ti é a experiência do cliente? Perfeito, perfeito, Tigar. Cara, experiência, ela, de forma resumida, assim, ela contempla toda a jornada do cliente, né, Edgar? Então, cara, não é somente na hora de vender o teu produto, né, na hora de fazer um anúncio no mercado sobre o teu produto, que tu tem que focar, né, numa arte bacana, numa comunicação legal. Então, todo o processo que tange experiência, ele começa lá na frente, na hora que o marketing oferece teu produto, realmente para mostrar para o cliente o que o produto faz e o que ele não faz, né, não fazer promessas erradas, dentro de uma jornada comercial e principalmente no pós-venda, que é onde existe a maior dificuldade hoje de empresas no mercado, né? Quando tem de experiência, pô, vendo meu produto, falo bem dele, mas na hora que chega no pós-venda não tenho uma experiência legal. Então, basicamente, cara, experiência é toda a jornada do cliente, né? Que tudo existe dois tipos de experiência dependendo do segmento de mercado, né, Giga? Então, tem empresas ou negócios que focam naquela experiência memorável, né? Vamos lá, numa pizzaria temática, né? Onde tu vai lá e tu tem contato com uma coisa diferente que tu nunca vivenciou, né? Sei lá, tem uma pessoa diferente, um avatar lá, enfim. Cara, série de sentidos que tá mais na memória, né? Tu vai usar, vai viver aquele momento e, pô, incrível. Né? A Disney, sei lá, o Beto Carreiro World. Então, essa é memorável. E o foco do Bling, né, para outros segmentos de mercados também, é numa experiência sem atritos, né? Então, hoje a gente foca muito numa experiência que o produto entrega o que ele promete. Apesar de ser um produto, em teoria, complexo, a gente tende a trabalhar para que essa jornada seja com menos atritos possíveis, né? Então, a gente trabalha muito em entender a dor do cliente, né? Entender o que ele precisa, o momento que ele precisa e conversar com ele na hora que ele precisa, né? E, ao mesmo tempo, quando tem alguma dificuldade, alguma situação que é normal acontecer, né, como é que a gente gera essa expectativa dele, como é que a gente comunica com o cliente de uma forma saudável. Então, hoje o Blink está num foco de experiência sem atritos, né, e outras empresas têm um foco um pouco mais experiência memorável. Por ser um sistema bem, que nem tu falou, é um sistema de gestão, né? Então, existe, acho que na questão de sistemas de gestão, eu sou da área de tecnologia também, e, e o cliente, às vezes, ele quer algo que o sistema não tem. Ah, às vezes, por exemplo, ele quer uma customização, porque ele sempre trabalhou de uma forma que ele acredita que tem que ser daquele jeito. Mas ele não, muitas vezes, ele não está disposto a aceitar o sistema como ele foi pensado para a maioria, digamos assim. Eu acho que a questão de, falando um pouquinho mais do caso da Bling ali, parece ser um pouco complexo essa questão de gerenciar expectativas, né? Então, porque se tu pensar dessa forma que eu falei, teoricamente, o cliente sempre vai pedir uma coisa que
o software não tenha. Hein? Como vocês trabalham para atingir uma satisfação dele, sendo que parece que na questão de software de gestão, muito mais levando para essa linha, sempre é pedido algo que o sistema não contempla ou que não vale a pena porque talvez seja, eu não sei quanto é a base de vocês hoje, mas às vezes é um cliente que precisa. Então, Exato, exato. como que eu faço que aquele cliente se sinta satisfeito, sendo que o software foi feito para mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil clientes, digamos assim. Exato, exato. Cara, é incrível isso e de fato acontece muito, Edgar. Hoje o Blink, hoje empresas clientes mesmo, não digo nem trial, tá? São mais de 100 mil empresas que usam Blink no Brasil, tá? Então, e o Blink ele é um produto realmente assim, cara. Ele é robusto, né? Ele oferece muitas opções, muitas cenários. A gente fala muito que o cliente, né, nosso público-alvo ali, o micro e pequeno empreendedor, muitas vezes ele construiu o negócio dele na base de tentativa e erro, né, construindo os processos dele, sem um, um aparato de negócio forte por trás dele. E aí, quando se depara com um sistema de RP, né, muitas vezes tem isso, ele chega aqui, né, poxa, mas eu trabalho assim, na minha empresa funciona assado, né, pô, eu quero que funcione assim no Blink. E a nossa missão, cara, dentro de experiência ali, é educar o cliente, né? Então, mostrar para ele que, embora a gente entenda que o processo ele está acostumado a fazer, a gente entende que mudar um processo gerador, né? Então, mudar um comportamento que tu está acostumado a fazer gerador. Mas quando a gente mostra para ele e educa ele que através desse novo processo, por mais que seja doloroso no começo ajustar, o ganho dele real vai ser muito maior lá na frente. Né? Então, ele vai poupar tempo, vai ter menos esforço, vai ser mais ágil e vai ter mais controle sobre o que ele faz. E o principal motivo de hoje um cliente procurar um sistema RP é justamente para isso, né? Para ter mais controle, né? E ter mais agilidade com os processos e através de automações que o sistema permite, né? Tirar um trabalho braçal que ele fazia antes. Então eu digo que, cara, nossa missão aqui, de fato, nesse quesito, né? De, poxa, tentar dialogar com o cliente de uma coisa que ele faz e o sistema não faz, cara, é transparência. Né? Então, transparente com o cliente, ó, o sistema não funciona assim, o sistema não tem esse recurso, não é o público-alvo, o Blink é um sistema, né, que a gente procura dentro do nosso backlog priorizar demandas que vão ajudar a maioria dos clientes que estão usando o sistema, então a gente não vai desenvolver uma feature para um segmento específico que não está dentro das nossas personas, por exemplo, né, Edgar? Então vem um trabalho muito forte nosso aqui de desenhar a nossa persona, quem é o nosso cliente, quem é o cliente que a gente quer atingir, né? E sempre que a gente for desenvolver algo, a gente tem que olhar para essas pessoas e ver, cara, quem é que eu vou ajudar, né? Qual dessas minhas pessoas que eu vou ajudar? Isso que está sendo solicitado, claro, todo cliente que pede algo que não tem, a gente cataloga, a gente dá aquela explicação técnica para o cliente, dá uma alternativa para ele e registra aquela sugestão, digamos assim. E dentro de um cenário, né, de analista de produto aqui, tudo isso é visto, é catalogado e é priorizado, né, jogado no backlog e depois priorizado para ser desenvolvido. Então, sempre coisas que realmente fazem sentido para o negócio, para o nosso cliente e que tenham mais clientes com a mesma dor, a gente vai priorizar e vai desenvolver. Coisas que não tenham prioridade tão grande vão ficar lá, né, para talvez em algum momento ou talvez nunca serem feitas. E a gente sempre será transparente para o cliente quanto a isso. Esse assunto de experiência do cliente, na minha visão, ele é é um tema bastante básico para quem tem um negócio, né? Eu até li uma frase de um, de um blog que dizia que se a gente pegasse todos os itens de experiência do cliente que são importantes, caberia em um livro e acabou a história. Então, achei bem interessante porque a gente citou vários exemplos, né? Tipo, aí que citando, se não citamos vários exemplos que a gente conversou antes, nos bastidores e trocamos algumas ideias, mas eu citei o exemplo do mecânico, por exemplo, que fui lá, deixei o meu carro para fazer uma manutenção e ao chegar na oficina, o carro tinha sido lavado. Não esperava por aquilo ali, não era uma expectativa minha, mas me deixou naquele momento, talvez
como é que é. Deixou mais leve o valor que eu tinha que ter pago, na verdade, que eu paguei. Pagou com orgulho, né, cara? Exatamente. Satisfação. Eu acho que foi uma boa estratégia, porque tinha dado um valor um pouquinho salgado. E uma simples lavagem de carro, que custa talvez R$ 50 ali fora, porque a oficina não tinha lavagem, já me gerou uma boa sensação, né? Sim, Não falando tanto de bling, assim. legal. A gente falou, a gente sabe que tem vários casos onde isso se aplica, assim. O que que tu acha por exemplo, que questão de qual é uma boa abordagem para gerar uma experiência do cliente satisfatória, assim. E aí, vamos pegar o básico mesmo, assim. Eu não estou falando da oficina. Por exemplo, o que que a pessoa que tem um negócio tem que ter em mente que tem que fazer para gerar um resultado satisfatório para o cliente, entendeu? Legal, legal, legal. Cara, e é isso mesmo, assim, vamos lá. Fazer um exemplo aqui também de que eu vivi, que tive uma experiência muito legal, cara, e talvez sirva como case aí para vários cenários. Aqui em Bento Gonçalves, onde eu moro, né, a gente sempre pedia, né, a pizza de um local específico aqui, né? E aí, cara, teve um momento onde teve o dia da pizza, né, que essa empresa ela fez uma divulgação e botou ali que parece que é 50% de desconto numa pizza. E, cara, a gente viu dois cenários, né? Que isso é legal. Então, eles não entenderam a proporção que aquela promoção deles iria gerar, né? Então, o que aconteceu? Nós fomos uma das pessoas que queriam aquela promoção. A gente foi lá e acabou comprando. E pela esse não entendimento da proporção, né, do que a ação ia fazer, então não foi bem planejado, cara, a minha experiência foi muito ruim, porque, cara, a pizza chegou, o pedido era 8 horas da noite, chegou quase meia-noite, digamos assim, né, 11 horas da noite. E aí, nisso, a gente recebeu, né, enfim, tentou cancelar, enfim, aquele negócio todo, e a gente chamou o pessoal no WhatsApp lá, poxa, olha só, a gente é cliente de vocês há um tempo, pô, tudo mais. Pô, que experiência ruim, chegou aqui tarde, chegou fria, e aquele negócio todo, e o pessoal se desculpou, né, disse, poxa, a gente entende aqui que errou. Então, primeiramente, assumiram, né, assumiram o erro, foram transparentes, e eu, por trabalhar com experiência, com atendimento, me sensibilizou aquilo, então, primeiramente, a transparência com o cliente, né, enfim, acabei pegando aquela pizza, deixei pra lá, né? E botei na minha cabeça, cara, talvez eu não peça mais esse lugar, não fiquei bravo não, digamos assim, né? Mas não xinguei ninguém porque eu acho que é o cúmulo xingar pessoas que estão ali para te ajudar, né? E o que aconteceu, cara? E como nós tínhamos o hábito, e aí eles se preocuparam com isso, de sempre na sexta-feira ou na quinta a gente pedir uma pizza. Chegou quinta-feira, do nada chegou uma pizza lá em casa, velho. E aí com uma cartinha, poxa, Thales, pela experiência ruim que tu teve na semana passada, a gente tá aqui te mandando uma pizza e eu, poxa, né, ó, chegou batendo o telefone lá, a pizza chegou, amor, porra, minha esposa, pediu alguma coisa? Não pedi nada, né, não, eu vou lá, vou receber para nós, né, e aí o pessoal botou uma cartinha lá, cara, foi muito, muito massa isso, né? Então, dois erros, né, primeiro, não estimar, né, a proporção que uma ação que tu vai fazer dentro de marketing, digamos assim, vai gerar, tu não preparou todo o resto para aquela ação. Então, eles não se prepararam na quantidade de pizzaiolos, não se organizaram na quantidade de pessoas para fazer essa teleentrega, né? Acabou gerando uma experiência ruim, mas que eles, depois, através de uma experiência boa, compraram o cliente de volta. E, cara, pro cliente, assim, de forma geral, para as pessoas de forma geral que tem um negócio qualquer, um pequeno negócio, né, é isso. Eu acho que hoje, ser omnichannel, cara, então estar presente em mais de um canal, né, de comunicação e que esses canais, né, vamos lá, uma lojinha simples, ela tá no Instagram, ela tá no WhatsApp, e ela tá no físico. E o principal motivo de não apenas estar presente em vários canais, mas sim fazer com que a experiência e a comunicação ela seja igual em todos os canais. Não é porque tu vai na loja física tu vai ter uma experiência legal, né? Uma pessoa te atendendo, sendo legal contigo, e aí tu vai para uma rede social ou tu vai para um WhatsApp, tu não tem aquela experiência bacana, as pessoas são frias, são secas, né? Então não se conversam as comunicações. Então, dentro de um cenário aí de experiência, comunicação, cara, é bem isso. Planejar as ações que tu faz, ser omnichannel, então
está disponível em mais de um canal, e se tu está disponível em mais de um canal, tentar fazer com que essa comunicação ela seja parecida, né, ou fluida, ou igual, né, em ambos os canais, e olhar, cara, não somente de como tu vai vender teu produto, se preocupar com o pós-venda, principalmente o pós-venda, né, seja o que for, assim. Então, vender uma roupa, vai lá depois, pergunta para o cliente, poxa, como é que tá a roupa? Uma semana depois, pode ser, né, ter uma régua de comunicação simples. Poxa, comprou roupa conosco de semana passada, como é que tá? Gostou? Ficou bonito? Não sei o quê. Então, gera essa sensação na pessoa de preocupação, né? E eu acho que é isso, cara, focar realmente também no pós-venda, uma experiência bacana e se importar com o cliente. Isso que tu falou ali de ação de marketing não foi pensada, mas não se tinha noção de quanto, talvez eles nem esperavam que ia ter uma demanda tão alta, né? Então, o Sim, marketing traz, mas como tu trata depois, né? Uma ação de marketing geralmente vai trazer o cliente para pro teu produto, pro teu serviço, mas tu tá preparado para atender aquela demanda. Uma coisa que o mais legal de falar de experiência do cliente, talvez, é porque somos clientes habituais, dia a dia, sim, sim, então sim. somos cheios de história, né? De histórias. Um caso que aconteceu comigo, Instagram mesmo, tinha um fundo de investimento que estava sendo vendido, fundo de previdência que estava sendo vendido, e eu cheguei a olhar, na época era o fundo do primo lá, acho que quem acompanha investimento sabe que ele está fazendo, acho que é grão, né? Fundo de Isso. investimentos lá. E aí apareceu uma propaganda no Instagram e eu lembrei, ó, interessante isso aqui. Vou fazer todo o processo para para adquirir, né? E aí pensei, eu olhei da corretora que eu tenho, nada, não tinha ninguém, tinha aquele produto. Aí eu tinha que me cadastrar em uma que não existe ainda, que ele tava fazendo propaganda no Instagram. Aí eu peguei, não vou falar o nome da corretora também, mas o pessoal que segue ele sabe qual é. Mas me cadastrei na corretora só por causa deste produto. Fiz todo o cadastro, até foi bem simples, tem aqueles inconvenientes de corretora, mas que são coisas legais, que é, por exemplo, identidade, tirar foto, coisas assim. Isso. Mas eu acho que são validações, principalmente por ser financeiro e isso tudo ok. Porém, depois de estar dentro da plataforma, não aparecia o produto disponível. O produto que foi feito o anúncio. Então, aí eu fui lá, segui todo o passo a passo e dizia que eu tinha que mandar um e-mail. Aí mandei um e-mail dizendo que eu queria adquirir aquele produto, que eu queria ele disponível no aplicativo. E o produto não apareceu. Aí passou-se o tempo, eu cobrei de novo. Aí eles falaram, não, você tem que fazer o cadastro de novo, então deve ter dado algum erro. E aí eu mandei mais uma vez e nada aconteceu. Aí a minha última, aí acho que a paciência da gente tem limite, né? Aí eu peguei, chamei, entrei no chat e expliquei pra eles que eu tava saindo porque eu não consegui comprar um produto que eles estavam ofertando. Então, poxa, foi gasto um valor em um anúncio, te levando para aquele produto para te adquirir e tu não consegue comprar. Ou seja, e não é, a gente não tá falando de uma corretora pequena, a gente tá falando de uma grande assim, sabe? E eu fico pensando, pô, será que não tem ninguém olhando para isso aqui? Será que foi o único caso que deu problema foi o meu? Ou foi N casos que deram problema e ninguém tá prestando atenção? Tanto que, por curiosidade, depois eu fui na internet e vi que realmente tinha muitas pessoas reclamando da mesma coisa, que o anúncio entrava, se cadastrar no anúncio e não tava conseguindo comprar o, o prometido ali, o que eles estavam prometendo. Eu ia te perguntar sobre erros comuns, né? Mas a gente até já falou um pouco, né? Acho que o maior erro é trazer o cliente e não conseguir atender. Ou seja, tu já fez a parte mais difícil, que é trazer até o teu produto ou serviço e não conseguir atender o que tu prometeu. Não é nada que o cliente esperava. Tu dizendo, olha, compra Exato. isso por causa disto. E tu não conseguiu atender. Eu acho que talvez o maior erro, um dos maiores, seja a questão de não estimar a campanha e como trazer o cliente, se tu tem condições, porque às vezes tu tem até um bom atendimento e a equipe às vezes pode ser fera, mas Claro. se a entrada for muito assim, Entrosamento, né, cara? muito assim, Disponibilidade. exatamente, o pessoal fica
gera demanda muito alta e o pessoal não consegue dar um atendimento de qualidade, e aí gera insatisfação, gera demora, que nem tu falou da pizza ali, demorou Exato. três, E tu quatro falou uma horas. coisa bem legal, assim, Edgar, sobre a tua impaciência, né, cara? Isso é um cenário geral, assim. Então, as pessoas, os clientes hoje nunca tiveram tão exigentes, né? Hoje, as pessoas não querem mais perder tempo, digamos assim. Cara, o que pode resumir tudo isso, o que acontece, digamos assim, é simples gestão de expectativa, né? No momento que foi divulgado um produto, tu gerou uma expectativa sobre aquele produto e tu queria ele o mais rápido possível na tua mão, né? E no momento que não foi gerida essa expectativa, ou se o processo realmente deveria ser demorado, tu não foi comunicado disso, né? E isso acontece muito, e alguns erros comuns, por exemplo, dentro de um processo de compra online, digamos assim, cara. Poxa, é muito bom, claro, tu comprar um produto, tu já saber quando é que vai chegar o produto na tua casa, né? E é melhor ainda quando chega antes, né? Então, isso gera tu gera a expectativa do cliente sobre aquele prazo, e quando tu entrega antes, né, tu supera essa expectativa dele. Então, gera uma satisfação, gera uma surpresa bem positiva nesse sentido. Tem muitas empresas que na hora de vender botam, chegará em 3 dias na tua casa para vender e chega 3 dias depois do que ele prometeu. Então, cara, já quebrou a experiência, não vai comprar de novo. Enfim, então é isso. Gestão de expectativa para mim é um dos principais pontos fracos dentro de um processo de negócio de forma geral, assim. Que É que, que as empresas não tomam cuidado. é que expectativa, se a gente usar dois modos de ver, né? Por exemplo, quando eu compro um produto e ele é oferecido em 5 dias que vai estar na minha casa, a minha expectativa está muito alinhada. Por exemplo, se eu comprei numa segunda, eu espero que sexta ou no máximo na outra segunda, se a gente considerar dias úteis, o produto vai estar lá. Se chegar antes, ou seja, a minha expectativa foi acima, eles conseguiram ir acima da minha expectativa e gera uma Superar a boa, expectativa, né? superaram a expectativa e gera uma satisfação muito boa. É uma coisa que em 1 ou 2 dias, teoricamente, não faria nenhuma diferença. Mas Sim. já dá como é que é, uma sensação boa sobre aquilo, né? Porém, quando acontece o contrário, que é talvez não chegou em 5 dias, 7, 8, e aí o produto não Frustração. chega, a frustração é muito grande. Então, Exato. e a gente tende a dar um valor bem maior para esses resultados ruins, assim. Então, eu acho que a nossa questão, eu não sei, a minha lembrança que eu tenho referente a isso, eu compro bastante na internet, muito livro, né? E coisas que eu acho mais tranquilas de comprar, é que a Amazon que quebrou isso. Todo Porque ciclo, né? quebrou porque a nossa logística era muito ruim. E ainda é, né? Então ainda eu trabalho muito com logística também, mas é muito ruim, é demorada. Mas como a Amazon veio forçando uma entrega e querendo uma experiência muito boa para o cliente, todo mundo teve que chegar, se adequar para que consiga não ficar tão distante da Amazon. Então, eu acho que a Amazon em experiência do cliente, eu não consigo ver nada melhor, tá? Do que eu uso hoje, do que a Amazon, por exemplo. A Amazon é muito simples. Antigamente eu até criticava o site deles, porque eu achava um site muito feio, né? Feio, né? Muito feio, muito, sei lá, e espartano. E só que hoje ele é muito funcional. Qualquer coisa que tu procura vem muito rápido. Eu assino o Prime porque tem vídeo que eu nem olho, mas aí me dá vantagens de Desconto na hora que tu comprar alguma coisa, exato, do não me frete, por exemplo. isso, desconto de frete, chega mais rápido. Então eles te oferecem várias coisas que acabam te fidelizando, né? Então, uma das coisas que até eu falei no primeiro episódio com o Felipe, que o marketing, a gente falou meio que sobre marketing, marketing tá um guarda-chuva grande, assim. Mas Sim, se tu analisar a experiência do cliente, ele é o guarda-chuva bem maior. Ele tem exatamente. marketing embaixo, ele Tem tem. tudo. Exatamente, ele tem tudo embaixo. Tem tudo embaixo. Talvez a jornada que tu falou, né? Tem tudo embaixo. Então ele entra desde a parte de UX, que é a parte de como eu tive uma péssima experiência ali com a corretora que eu não consegui comprar, não consegui resolver fácil o meu problema usando o aplicativo. Então, outras estratégias estão abaixo de experiência do cliente.
E tem uma coisa que é muito falada também, que é o sucesso do cliente. Então, no meu entendimento, eu não trabalho especificamente com a área de experiência do cliente, mas no meu entendimento, a experiência do cliente vem, no caso, desde a compra, ou seja, a experiência de compra, a desde o uso que tu vai fazer daquele produto e por quanto tempo tu vai ficar usando aquele produto, né? Mas aí entra uma outra partezinha aí que a gente pode entrar no assunto também, que é o sucesso do cliente. Legal, Então, legal. diferença, acho que de repente vale a pena tu diferenciar para o pessoal o que é experiência do cliente e a parte de sucesso do cliente, que no meu ponto de ver é um guarda-chuva, tá embaixo do guarda-chuva também, entendeu? Tá na mesma engrenagem ali, um pouco separado o propósito. Legal, Edgar. Cara, hoje, como tu falou, né? CX é tudo, né? Todas as áreas hoje têm que se preocupar com a área de experiência. Como tu falou, a jornada por completo, né? Processo de comunicação desse produto no mercado, de como tu oferta, a comunicação, de como tu escreve aquele anúncio, né? A experiência tem que ser boa, tem que gerir expectativas, tem que ser claro. Dentro de um processo comercial, então, na hora dos fechadores, do pré-venda, tudo tem que ser voltado à experiência, tanto relacional quanto de gestão de expectativa também, gestão de expectativa. E aí, depois, no pós-venda, né, todo aquele cenário onde, poxa, tu tem que ter disponibilidade de atendimento. Então, não sei, como tu falou, tanta gente tem pessoas extremamente qualificadas para atender o cliente, mas não está disponível para atender ele, né? Então, gestão de disponibilidade, satisfação com o cliente, né? Então, tudo isso é experiência, digamos assim, né? Que a jornada do cliente seja ou memorável ou sem atritos. Quando a gente fala de CS, ele é um pouco mais nichado, né? No sentido de, poxa, o cliente ele pode ter uma experiência incrível com o teu produto, ter um atendimento incrível com o teu produto, mas não resolver o problema dele, né? Não fazer com que o cliente tenha aquela entrega de valor que o teu produto poderia ofertar para ele. Então, a missão do CS, e existem vários formatos de CS, low touch, que basicamente é através de regras de comunicação, né, de um para muitos, treinamentos, conteúdos, né, regras de e-mail, de mensagem app, que vai fazer com que o cliente destrave algumas dificuldades e entenda o propósito do produto e como fazer com que aquele produto entregue valor para a empresa dele. Então, basicamente, o CS é fazer com que o cliente tenha sucesso no negócio dele através do produto que ele contratou, né? Então, são duas vertentes, né? Então, poxa, o cliente ele pode ter uma experiência incrível com o produto, mas não ter sucesso no negócio dele com o produto e ele vai cancelar, né? Porque não vou pagar uma coisa que não está me gerando valor, só é um custo. Ao mesmo tempo, se o produto entrega sucesso para o cliente, mas não atende a expectativa de experiência, o cliente vai para uma outra empresa procurar o mesmo produto que entregue o mesmo valor para ele, mas com uma experiência bacana, né? Então é isso, está muito conectado, digamos assim. Show, cara, legal. Um dos itens mais importantes que eu considero referente ao sucesso do cliente é o Isso. atendimento. Acho que o atendimento é primordial. Ser bem atendido é uma coisa que todo mundo deseja. Mas assim, ó, a gente está falando de uma equipe de 200 pessoas. Então, Exato, hoje exato. tem mais ou menos 200 pessoas embaixo do teu guarda-chuva. É verdade. Como que tu garante que todos estejam empenhados em proporcionar o melhor para o cliente? Como desde o estagiário até o líder de equipe estejam na mesma cultura de um bom atendimento? É bem grande, assim, é um processo gigante e ele não é construído do dia para a noite, né? Ainda mais no tamanho de time que a gente tem. Só que eu gosto de pegar o exemplo ali que tu disse, né, sobre quem está na engenharia, né, normalmente não tem esse contato com o cliente, né, e não tem essa percepção. Por exemplo, poxa, imagina numa Black Friday, né, nós como um sistema de RP, ou sei lá, uma loja online, um marketplace, né, uma hora fora do ar numa Black Friday é um prejuízo gigantesco, né? Tanto pô, o Mercado Livre ali, uma hora fora do ar, o cliente ele quer comprar o produto, ele está ali naquele momento, naquela ânsia, porque ele tem desconto, ele vai para uma outra loja que vende a mesma coisa, o produto que ele vai comprar na loja. Então, imagina o quanto de prejuízo existe nesse negócio. E a nossa missão, cara, e isso eu falo muito de escutar o cliente, né? E como é que a gente faz dentro do Blink
para o cliente ser escutado dentro das demais camadas da organização que não seja atendimento, né? Primeiro ponto. Então, hoje, através dos nossos squads de produto, né, de módulo de sistema, cada um desses squads tem um membro de suporte lá, tem um L3, né, que é uma pessoa que ela tem uma responsabilidade analítica, né, entender os principais motivos de atendimento, os principais feedbacks que os clientes dão, condensar isso, né, e levar para um planejamento de sprint para mostrar aquela dor, né, do cliente de forma geral e que o produto olhe para isso junto com engenharia e resolva aquele problema na raiz, né? Ao mesmo tempo que existe um indicador macro que a gente chama de contact rate, né, que basicamente é a taxa de contato de um cliente com o nosso negócio. Então, vamos lá, tem 100 clientes, tu tem 100 atendimentos, tu tem 100% de taxa de contato dentro do período. Agora, não, tu tem 100 clientes, tu tem um atendimento, poxa, 1% é o teu contact rate. Então, a gente usa esse indicador macro como um indicador estratégico para o nosso negócio, né? E não é basicamente, pô, quero reduzir de um atendimento por reduzir. Se é por reduzir, eu vou lá e deixo um canal de atendimento disponível, digamos assim. Eu vou reduzir a quantidade de atendimento. Mas aí vai ter um impacto no business, né? Não vou continuar, não vou crescer minha base de clientes, vai aumentar a reclamação, vai aumentar Reclame Aqui, por exemplo, enfim, N setores. Então, hoje, nós temos a voz do cliente dentro de produto e negócio e de forma estratégica, né? E quando a gente fala de atendimento, que a experiência seja bacana em todos os níveis, que todas as pessoas falem a mesma língua, a gente construiu algo muito forte dentro de onboarding. Então, na verdade, antes do onboarding, desde o processo de recrutamento de pessoas que vêm trabalhar no Bling, é feita toda uma gestão de expectativa com essa pessoa. Na entrevista, é perguntado coisas chaves ou identificado perfis, né, e comportamentos-chave para essa persona de atendimento do Bling, né? E aí, quando ela é contratada, ela passa por um onboard de praticamente 45 dias, onde ela não conversa com o cliente, ela vive o sistema para se desenvolver tecnicamente. E aí tem vários treinamentos, cara, como conversar com um cliente difícil, por exemplo, né? Como dar uma experiência de atendimento excelente no canal de chat, no canal de ticket, no canal de telefonia, né? E técnicas de como tu, de alguma forma, deixar o cliente mais tranquilo. Ah, se perguntar o nome dele. Poxa, mas tá, se perguntar o nome do cliente, chamar o cliente pelo nome. É porque tu acha legal? Não. É porque é mais educado, mas acima disso, quando tu chama um cliente pelo nome e tu conduz esse atendimento com ele de uma forma humanizada, o cliente ele não vai. A tendência que ele xingue a pessoa que está conversando com ele é muito menor. Por exemplo, mais que ele seja frustrado, né? Ele vai falar assim: poxa, o Edgar está me chamando aqui de Thales, está me atendendo. Então, inconscientemente, gera uma conexão pessoal. E não são CNPJs conversando, são pessoas conversando, né? Então, isso muda muito. E aí, dentro de obviamente, uma série de KPIs ajudam a gente manter isso, né? A taxa de satisfação com o atendimento, taxa de resolução, né? Tanto por área quanto por pessoa. E a pessoa que, de alguma forma, não está com aquele indicador tão saudável, ela é reciclada, ela é retreinada, a gente dá uma oportunidade para a pessoa, né? Então, e os processos de reciclagem cíclicos, né? Treinamentos do sistema cíclicos também. Então, é uma série de processos e KPIs, né, que ajudam a gente a ter uma comunicação através de mais de 200 pessoas, né, mas estruturadas, com lideranças, com cultura muito forte, com os nossos valores trabalhados muito forte dentro da empresa, né, e também após o cliente dentro de produto e engenharia. Então, cara, é um trabalho incrível, assim, mas vale muito a pena. Show, cara, interessante. E um assunto do momento agora, não o quanto como é que vocês estão? Vocês estão tudo presencial? Vocês estão com oportunidades remotas? Como é que tá o funcionamento ali? Legal, legal. Hoje o Blink, em teoria, ele é 100% remoto, tá? Quem mora na região aqui da Serra, de Bento Gonçalves, tem a sede disponível para vir trabalhar, mas é uma opção, né? Não é uma obrigação. Então, por exemplo, eu moro aqui, mas eu trabalho de casa, mas como eu encho o saco de ficar em casa, né? Eu me canso de ficar só em casa, eu venho para a empresa uma ou duas vezes por semana para também ter aqueles papos de corredor que é super saudável. Mas hoje, 100% de forma geral, 100% das pessoas são home office. Então, a Tá. gente tem pessoas em São Paulo, tem pessoas, inclusive, em Manaus, né? Tem pessoas em Santa Catarina, enfim, tem em todos os estados
do Brasil aqui, basicamente, onde a sede é aqui no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. E essa questão do 100% remoto ah, não atrapalha essa cultura de atender bem o cliente? Como tu vê isso? Cara, é uma missão, assim, para nós, e a gente tem que entender que a gente tem que ser proativo em algumas ações, né? Então, poxa, hoje, dentro de uma estrutura, vamos lá, vou usar o time de atendimento como exemplo, né? Cada supervisor de atendimento, né, tem ali em torno de 20 pessoas que ele lidera. Então, obviamente, através de dashboards, né, de acompanhamento do trabalho da pessoa, tu sabe se ela está trabalhando ou não, entregando resultado ou não. Mas principalmente essa conexão, os rituais, a gente fala muito dos rituais, isso faz com que as pessoas elas mantenham o engajamento. Então, o processo de one-on-one, né, como ele acontece, e ele é de forma cíclica, né, então, mensal, todo mundo, todas as pessoas recebem e têm a oportunidade de one-on-one, tanto para jogar para fora as suas dúvidas, dificuldades, dores, quanto para escutar também da liderança oportunidades de melhoria. Né? Existe um processo muito forte também de avaliação de desempenho, que ele acontece a cada 6 meses no Blink, onde a gente mapeia todos os sentidos comportamentais de resultado da pessoa e ela é avaliada por uma liderança. Pares se avaliam e líder avalia liderado também. Então, 360, super importante, a gente colhe vários feedbacks, a gente constrói melhorias, né, dentro das áreas com base nesses feedbacks. Então, é isso. Poxa, a liderança, a gente foca muito na liderança, porque a liderança tem que puxar muito isso, né? Ela tem que ser presente, né? Então, toda a liderança, ela tem que estar puxando a galera e não puxando de cobrando, tá? Então, pô, tô aqui, galera, como é que tá as coisas? Vamos fazer um meeting aqui rapidinho, vamos fazer uma hora do café aqui para bater e jogar um papo fora, uma conversa de corredor, né? Então, a gente busca desenvolver nossas lideranças para que essa carência, né, de estar no presencial, né, não, claro, a gente sente falta de algumas coisas, né, de ter o contato humano em si, né, dar um abraço numa pessoa, mas que pelo menos de forma cultural e para o negócio não seja impactado. E a gente está tendo sucesso com isso. Show. Essa parte que tu falou do treinamento, né, de ficar perto das pessoas. Eu acho que de vários cases que a gente acabou citando aqui, porque é o dia a dia, né? Isso. Eu acho que a conversa foi muito válida. Eu acho que não sei se tem mais alguma coisa. Como eu falei, a experiência do cliente, no meu ponto de vista, se é só se importar. Parece que é muito simples, né? É uma disciplina básica. Se importe não faça só a venda. Mantenha o cliente próximo. Veja como a questão do sucesso do cliente ali que a gente falou do Customer Success, que é a questão de como aquele produto gerou um resultado, gera um resultado para o cliente, como ele faz o cliente atingir o sucesso ali, seja o produto de vocês, que é um software ali que facilita a vida dele, que tu falou, Exato. é um concentrador, né? Tu tem tudo, tu ganha tempo. O que que tu ganha? Uma coisa mais fazendo uma ferramenta de gestão, o que que ela te dá? Ela te dá talvez o recurso mais valioso que a gente tem hoje, que é a questão de tempo, né? Então, Sim, sim, sim. tem, É te dá tempo e te dá visão, né, para o teu negócio. Tu olha através de alguns dados, de alguns comportamentos, te gera oportunidade de melhoria, né, de tu investir em um produto teu que está vendendo mais, enfim. Então, eu acho que de forma geral, assim, Edgar, cara, se eu fosse dar uma dica de clientes de forma geral, mas para aquelas empresas que já têm, por exemplo, uma área de suporte, né, olha para a área de suporte. Se tu olhar para a área de suporte, conectar produto, conectar engenharia com a área de atendimento, vai tirar muito insight, muito valor de informação dali para melhorar a experiência do teu cliente, seja no processo, como tu falou, na usabilidade, seja na disponibilidade, né, seja num processo relacional, mostrar o produto, né, marketing, vendas. Eu acho que se hoje o corpo, né, estratégico da empresa olhar com carinho para a área de suporte, categorizar, tem categorização de atendimento, segmentação de cliente, né? Tirar um tempo ou parte de um processo para olhar no BIT esses atendimentos que mais acontecem. Tenho certeza que vai entregar muito valor para o produto, né? E para a experiência do cliente de forma geral. essa questão da área de suporte, né? Às vezes, por ser o atendimento lá, N1, o primeiro atendimento, muito talvez da gestão nem esteja olhando para isso, né? Eu sei, eu tenho uma área de suporte
também dentro da minha equipe, e é lá onde eu tiro os insights. Nos dados que aparecem lá é que eu vejo como resolver muitos problemas e até de ordem maior, assim, sabe? Então, quando um problema começa a acontecer demais, poxa, como eu falo para minha equipe ali, se o problema está recorrente, vamos ser inteligente, vamos parar, vamos sentar e vamos resolver isso aqui de uma vez por todas e esse problema acaba, entendeu? E ali é que está a informação, né? É o primeiro ponto Exato. de contato é que está a informação. No meu caso, da área de TI, né? Então, como eu sou gerente de TI, o primeiro contato está no suporte. É onde é a entrada de tudo, entrada de quase de toda a demanda, assim, sabe? Então, interessante o que tu falou de olhar com carinho para a área de suporte, porque ali está o ponto de contato, né? Cara, eu acho que eu já Exato, perguntei. exato. Tem mais. Vamos lá, isso aqui talvez seja conversa. Se a gente começasse a falar de case, de Ah, cliente, cara, vai longe. aí a gente vai muito longe, né? Então, eu pensei em várias durante, mas aí também a gente fica horas falando, porque a gente acaba sendo cliente, a gente sabe o que a gente quer. O Thales tem uma expectativa de atendimento, eu tenho uma expectativa, eu gosto de agilidade, eu gosto de menos contato possível com o ser humano, mas que eu consiga resolver tudo pelo site, pelo aplicativo, seja tudo muito rápido, assim, sabe? Mas, cara, tem alguma coisa aqui que tu queira falar, que eu não perguntei, que tu acha interessante? Cara, Edgar, eu acho que o nosso bate-papo ele foi bem, bem bacana, cara. A gente conseguiu trazer vários pontos, né? Claro, a gente não entrou no beat de itens mais técnicos, né? Também acho que não é o propósito, né? Mas, assim, de forma geral, o papo foi muito legal. E, assim, de forma geral, cara, o que eu gostaria de dizer, assim, também, além de usar o suporte e tal, é conhecer o cliente, né, Edgar? Então, assim, poxa, tu me falou, né? Tu é um perfil de cliente que tu gosta de fazer as coisas sozinho, né? Então, o teu produto, o teu serviço, atende esse cara que quer fazer as coisas sozinho, tu tem dentro da tua persona esse perfil de cliente que gosta de fazer as coisas sozinho? Tu tem materiais de apoio que vão ajudar esse cliente que quer fazer as coisas sozinho? Né? Então é isso. É no momento que tu olha para o cliente, tu começa a entender, poxa, eu tenho esse perfil de cliente que gosta das coisas sozinho, então eu tenho que ter uma comunicação clara, eu tenho que ter uma central de ajuda robusta, eu tenho que ter conteúdos, artigos com texto para quem gosta de ler, com vídeos para quem gosta de olhar vídeo, né? Eu tenho que olhar para todos os pontos de contato do cliente e as formas como esses contatos acontecem, né? E se preocupar com a experiência do cliente. Então, acho que é isso, de forma geral. Bom que tu citou, né, que a gente acabou nem falando, né? Conhecer o teu cliente. É que tudo que a gente falou leva a entender que tu tem que conhecer muito a pessoa que tu está fazendo a venda, né? Mas eu acho que tudo se resume em comunicação clara e atenção pelas necessidades de quem mantém o teu negócio funcionando, entendeu? Eu acho que Exato, exato, exato. E mais do que o teu business ter sucesso, né? Só vai ter sucesso o teu negócio se tu ajudar outras empresas, outros clientes, se é B2C, B2B, né? Não importa. Se o teu cliente, de forma geral, tiver sucesso com o teu negócio, tu vai ter sucesso também. Então, é isso aí, cara. Foi massa nosso papo. show, cara. E para quem quiser contatar o Thales, quiser falar um pouquinho sobre o sucesso do Com certeza. cliente, como é que te encontram aí com rede social, como é que tu é, onde Legal, tu tá legal, mais legal. ativo assim? Cara, é Thales Paz em tudo, tá? Ali, Thales, né? Paz, primeiro e último nome. No LinkedIn, Thales Paz. Instagram, Thales Paz, né? Facebook, Thales Paz. E-mail, thalespaz@gmail ou thales.paz@bling, né? Para o contato mais com o produto aqui. E foi um prazer, Edgar, conversar com vocês aí. A galera que tiver vontade de conversar, com informações mais do Bit, coisa mais na prática, fica à vontade de procurar aí. Vai ser um prazer conversar, com certeza. Show, cara, te agradeço aí pela atenção, né? Como o Thales falou, também quem quiser, quem gostou do papo ali, segue o canal, @expertsbrasil lá no YouTube. No meu Instagram é o Edgar Fernandes. Então, quer trocar uma ideia, quer saber sobre mais episódios, a gente pretendo, tem várias pessoas interessantes que são, inclusive do meu círculo do futebol, né? Então, são do círculo do futebol que se tinha no passado e que a distância e os destinos profissionais acabaram distanciando o pessoal, mas é um pessoal que eu considero de grande valor aí que tem muita coisa para colaborar. Eu acho que a ideia dessas conversas aqui é gerar conteúdo que possa colaborar com algum negócio, com a vida de alguém.
Acho que tem um dos episódios falando sobre carreira de TI com o Luiz, que tu conhece muito bem, Ah, que, não, Luiz, que é, conheço. que é um Baita professor, figura. que é um baita professor na parte de TI. Então, assim, curtiu? Se curtiu a conversa aqui, se inscreve lá no canal do YouTube. Essa conversa também vai estar no Spotify lá, procura Experts Brasil. E obrigado pela atenção de todos.